Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 11, intitulada Reforma e Contra-Reforma, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 81. Vamos nessa então? Então pessoal, a princípio, nós temos que conceituar e diferenciar reforma e contra-reforma. Reforma, na verdade, é a reforma protestante, né? É o rompimento do cristianismo com o surgimento de outras igrejas que passam a contestar a autoridade da Igreja Católica. Então, a essa ruptura nós chamamos de reforma protestante ou simplesmente reforma. E contra-reforma é a reação da Igreja Católica a essas críticas, a contra-reforma católica. Vamos entender o contexto? Então, pessoal, era o período que estava finalizando a Idade Média e iniciando a Idade Moderna. O renascimento que nós vimos em outras aulas, a expansão marítimo-comercial, tudo isso trouxe uma nova visão do homem sobre ele próprio e sobre o mundo ao seu redor. Os homens começaram a contestar a fé e a autoridade da igreja, que até então é quem manipulava todo o conhecimento da época. Surge o humanismo ou o antropocentrismo, as pessoas começam a produzir uma arte mais independente da Igreja Católica e a igreja começa a sofrer uma série de críticas. Por que motivo, professor Rubens? Na verdade, por uma série de motivos. Muita gente começou a contestar a autoridade do Papa, por vários papas se envolverem constantemente em escândalos, envolvendo todo tipo de escândalos de corrupção. Outra coisa que fez com que o povo perdesse boa parte da crença na igreja era a prática corriqueira da igreja, da prática da simonia, que era a venda de objetos falsos, como sagrados, né? Vendia-se muito no decorrer das missas objetos falsos como sendo relíquias sagradas. Coisas do tipo o pedaço do santo sudário, que é o pano que envoltou o corpo de Cristo após ele ser tirado da cruz, lascas da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Cristo. Na verdade era tudo fraude. A igreja praticava escancaradamente um comércio de relíquias falsas para arrecadar fundos. Outra prática que o povo começou a ver e a contestar era a venda de indulgências. A venda do perdão dos pecados, da salvação. A igreja concedia a salvação para aquele que pagasse uma quantia em dinheiro. E tudo isso começou a gerar a perca de fé da população. O povo começou a se afastar dessas práticas reprováveis pelo clero católico. Outra coisa, surgia com a expansão marítimo-comercial a classe burguesa. E a classe burguesa, a classe de comerciantes, ela vivia basicamente do acúmulo de riquezas e da prática do lucro. E a Igreja Católica condenava essas duas práticas. A burguesia tinha sua prática de acúmulo de riquezas e de lucro condenadas pela igreja. A igreja condenava o acúmulo de riquezas e condenava o lucro, só que ela praticava. A igreja condenava também a prática da usura, que a classe burguesa praticava, que era emprestar dinheiro a juros. E ela própria, muitos de seus membros, emprestava dinheiro a juros, praticando a usura. Então era o famoso dito, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso gerou uma série de contestações na Europa, e eis que surge a primeira grande igreja protestante. E vai surgir de dentro da própria igreja. O fundador da primeira igreja protestante foi Martinho Lutero, que criou uma religião chamada de luteranismo, na Alemanha. Lutero era monge da igreja católica, servia a igreja católica, era monge da ordem dos agostinianos. Era um monge pedagogo. Lutero dava aulas e professava as missas na Catedral de Wittenberg, uma cidadezinha do interior da Alemanha. Só que o próprio Lutero, ele foi se cansando com essas práticas, com esse envolvimento da Igreja Católica em âmbitos de corrupção. E ele resolveu, após uma ida a Roma, a sede da Igreja Católica, uma ida frustrada, diga-se de passagem, porque ele voltou de lá decepcionado com tudo que ele viu. Após essa ida a Roma e seu retorno para Wittenberg, ele resolveu mostrar toda a sua revolta, confeccionando 95 teses de repúdio à Igreja Católica. E essas teses ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, para a população alemã ver. 95 teses criticando a Igreja Católica. Lutero foi estabelecido, foi ordenado pelo então Papa Leão X a se redimir, a pedir desculpas por aquele ato de rebeldia, de indisciplina, de quebra de hierarquia. E Lutero recebeu um documento do Papa exigindo que ele se retratasse, que ele pedisse desculpas publicamente. Ele rasgou esse documento do Papa perante a sociedade de Wittenberg e ali decretou uma ruptura com a igreja. Imediatamente Lutero foi excomungado pela igreja.
e passou por um julgamento, onde foi condenado a alguns anos à prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, Lutero tratou de traduzir a Bíblia do latim, que era a língua oficial da igreja, para o alemão, que era a língua que o povo alemão falava, e o Lutero, obviamente. Então ele dedicou esse tempo da prisão domiciliar a traduzir a Bíblia do latim para o alemão e a criar a doutrina de uma nova religião que ele estava disposto a fundar. Criou todas as normas do luteranismo. E finalmente, após sair da prisão domiciliar, Lutero lançou a nova religião. O luteranismo foi a primeira religião protestante, a primeira religião da reforma que contrariava os dogmas da igreja. O luteranismo que trazia como alguns de seus dogmas, de seus preceitos, de suas regras, a fé como única fonte de salvação. Para Lutero não era necessário você pagar para receber a salvação, bastava ter fé. Lutero também pregava a livre leitura e interpretação das Sagradas Escrituras, por isso que ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que todos tivessem acesso. Lutero também aniquilou, extinguiu o uso de imagens. Ele condenava o uso de imagens. Na sua igreja que ele estava criando não se usaria. E ele também quebrou com o celibato e autorizou que os líderes de sua igreja pudessem se casar, ao contrário do que pode-se na igreja católica. Todos nós sabemos que os membros da igreja são celibatários, não podem ter esposa, filhos e família. Na religião protestante de Lutero, tudo isso foi liberado. O fato é que Lutero foi perseguido, mas não perdeu a sua fé. Manteve o luteranismo. E Lutero terminou falecendo em 1545, mas deixou uma religião definida na Alemanha, a primeira religião protestante, que serviu de exemplo para outras duas religiões protestantes surgirem em vizinhos europeus. Na Inglaterra surgiu o anglicanismo e na Suíça surgiu o calvinismo. São então as três primeiras religiões protestantes. O luteranismo da Alemanha, com Martinho Lutero, o anglicanismo na Inglaterra com o rei Henrique VIII e o calvinismo na Suíça com João Calvino. Essas duas novas religiões e a Contra-Reforma, tanto o calvinismo como o anglicanismo e a Contra-Reforma católica, serão o assunto da nossa próxima aula. Forte abraço e até a próxima semana.